Vocês estão prontos? Eu nasci pronto, maninha. E eu também, vamos logo! Olá, exploradores do mistério! Eu sou a Gaia, sua guia oficial das aventuras mais intrigantes e arrepiantes dos Sombras e Segredos Esquecidos e Sombrios. Que tal embarcar comigo numa jornada cheia de segredos antigos, histórias misteriosas e aquele friozinho na barriga? Se você curte o inexplicável e tem coragem de espiar o que se esconde na escuridão, inscreva-se agora e vamos explorar juntos! O Triângulo das Bermudas é uma área imaginária no Oceano Atlântico Norte, delimitada por 3 pontos: Miami na Flórida, San Juan em Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Coberta por uma extensão aproximada de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, conhecido também como Triângulo do Diabo, é associado ao desaparecimento inexplicável de navios, aviões e pessoas, envolvendo teorias científicas, lendas e especulações sobrenaturais. Cristóvão Colombo, em 1492, que durante sua primeira viagem às Américas, relatou fenômenos estranhos na região, incluindo a observação de luzes dançando no horizonte e falhas na bússola. Esses relatos são considerados os primeiros registros de mistérios na área. O nome Triângulo das Bermudas foi popularizado em 1964 por Vincent Gaddis, escritor que relatou estranhos desaparecimentos na região. No entanto, a fama do lugar ganhou força com o livro The Bermuda Triangle, 1974, de Charles Berlitz, que atribuiu os eventos a fenômenos sobrenaturais e até alienígenas. O desaparecimento do voo 19 em 1945. O caso mais famoso é o do Voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu durante um voo de treinamento. Os pilotos relataram que suas bússolas estavam descontroladas antes de perderem contato. Um hidroavião enviado para resgate também sumiu, alimentando o mistério. O USS Cyclops em 1918. O navio da Marinha dos Estados Unidos, transportando 309 tripulantes e uma carga de minério, desapareceu sem deixar rastros enquanto navegava no Triângulo. Nenhum destroço foi encontrado, e a causa permanece desconhecida. O Star Tiger e o Star Ariel nos anos 1948 e 1949. 2 aviões comerciais britânicos desapareceram em anos consecutivos enquanto sobrevoavam a região. Nenhum vestígio foi recuperado, e os casos continuam sem explicação. Navios fantasmas. Vários relatos falam de navios encontrados à deriva sem tripulação, como o Mary Celeste, embora este tenha sido encontrado fora do Triângulo, a lenda o associa à região. Navio cargueiro Maureen Sulphur Queen em 1963, o cargueiro desapareceu com 39 tripulantes. Nem destroços nem sobreviventes foram encontrados. DC-3 Flight NC-16002 em 1948, um avião DC-3 desapareceu durante um voo de San Juan para Miami, levando 32 pessoas a bordo. Não houve nenhuma comunicação de emergência e os destroços nunca foram encontrados. Fatores naturais. Corrente do Golfo. A poderosa corrente oceânica que atravessa a área pode causar rápidos deslocamentos de destroços e desorientar navegantes. Bolhas de metano. Erupções de gás metano no fundo do oceano podem criar bolhas que reduzem a densidade da água, fazendo embarcações afundarem rapidamente. Anomalias magnéticas. Algumas teorias sugerem que flutuações no campo magnético da Terra na região podem afetar bússolas e equipamentos de navegação. Fenômenos atmosféricos. Microsistemas climáticos. A região é conhecida por tempestades tropicais repentinas e furacões. Nuvens hexagonais. Imagens de satélite revelaram formações de nuvens incomuns que podem gerar ventos fortes o suficiente para causar destruição. Teorias sobrenaturais.
Portais dimensionais. Algumas lendas sugerem que o triângulo é um portal para outras dimensões ou um ponto de encontro entre universos paralelos. Aliens. Hipóteses especulam sobre abduções extraterrestres, atribuindo os desaparecimentos à atividade alienígena. Atlântida. Outra teoria liga a região às ruínas da civilização perdida de Atlântida, sugerindo que tecnologias avançadas poderiam ser a causa dos desaparecimentos. A maldição das Bermudas. Povos indígenas, como os taínos, acreditavam que a região era amaldiçoada, lar de espíritos malignos conhecidos como Hurricane, origem do termo furacão. Relatos de sobreviventes. Algumas pessoas que sobreviveram a eventos do Triângulo relatam fenômenos como luzes estranhas, silêncios absolutos e uma sensação de tempo perdido, como se horas passassem em minutos. Alguns atribuem muitos desaparecimentos que ocorreram devido a falhas humanas, más condições climáticas e equipamentos defeituosos. Estudos mostram que o número de desaparecimentos na região não é maior do que em outras áreas oceânicas movimentadas. Ainda que avanços científicos tenham desmistificado muitos casos, o Triângulo das Bermudas continua sendo um símbolo de mistério. A mistura de fatos históricos, ciência e especulação mantém viva sua aura enigmática, atraindo curiosos, pesquisadores e aventureiros. Nas profundezas do vasto Atlântico, existe uma região que parece desafiar as leis da natureza e os limites da compreensão humana. Conhecido como o Triângulo das Bermudas, esse trecho de oceano é mais do que um ponto no mapa, é um portal para o desconhecido, onde histórias de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos assustadores ganham vida. Mas o que acontece quando o mistério deixa de ser apenas uma lenda e se torna uma realidade vivida por aqueles que ousam cruzar seu caminho? Prepare-se para explorar um conto onde o impossível se encontra com o inevitável, e os segredos mais sombrios das profundezas aguardam para serem desvendados. O relógio marcava 23 horas e 45 quando o luxuoso cruzeiro Atlas, derivado do latim para águia, simbolizando poder e majestade, cruzava o coração do Triângulo das Bermudas. Era uma noite tranquila, com o oceano refletindo o brilho pálido da lua cheia. Entre os passageiros, uma diversidade de almas, turistas em busca de aventuras e mistérios, cientistas em busca de respostas, e uma jovem cartógrafa, Luna Castelli, que carregava uma antiga carta náutica herdada de seu avô. Luna era fascinada pelo triângulo desde criança. A carta que herdara, repleta de anotações enigmáticas e símbolos desconhecidos, mencionava um portão para um mundo esquecido. Seu avô, um marinheiro desaparecido na região, sempre falava de uma ilha que aparecia e desaparecia com o vento. No cruzeiro, Luna conheceu Julian Blackwell, um historiador charmoso e cético, que havia escrito um livro desmascarando lendas do Triângulo, e Lena Carter, uma mergulhadora profissional contratada para explorar recifes submersos. Ao ouvir sobre a carta, Julian zombou. Mais um mito. Isso já virou uma fábrica de contos. Lena, porém, estava intrigada. E se for verdade? Essas anotações parecem antigas e precisas. Na terceira noite de viagem, Luna acordou com um barulho ensurdecedor. Alarmes ecoavam pelo navio. Na ponte de comando, os instrumentos estavam descontrolados, e uma tempestade colossal surgira do nada, girando como um vórtice. De repente, o Aquilus foi engolido por uma onda gigantesca. Luna, Julian e Lena conseguiram se agarrar a um bote salva-vidas que fora lançado ao mar antes do impacto. Quando despertaram, a tempestade havia sumido, e o oceano estava calmo. Mas ao olhar ao redor, avistaram terra firme. Isso é impossível. Não existe terra nessa parte do Atlântico, disse Julian, atônito. A ilha parecia saída de um sonho. Montanhas cobertas de névoa, flora luminescente, e construções antigas esculpidas em pedra que lembravam templos. Mas havia algo ainda mais estranho. Um silêncio absoluto, sem pássaros, sem vento, apenas o som de seus passos.
Ao explorar a ilha, Luna percebeu que os símbolos da carta coincidiam com as marcas gravadas nos templos. Lena encontrou uma fonte de água límpida, mas, ao tocá-la, sentiu uma leve descarga elétrica. Essa ilha não é natural. Algo aqui é fabricado, murmurou Lena. Enquanto isso, Julia encontrou inscrições que narravam a história de uma civilização chamada os Guardiões da Eternidade, que controlavam portais dimensionais através de cristais de energia submersos. No centro da ilha, eles encontraram um enorme cristal flutuante que emitia uma luz azul pulsante. Quando Luna se aproximou, o cristal começou a girar e projetar hologramas de pessoas desaparecidas no triângulo, incluindo o avô de Luna. Uma voz ecoou ao redor deles. Vocês alcançaram o Nexus, o coração do triângulo. Vocês não deveriam estar aqui. De repente, um ser translúcido, de aparência quase humana, emergiu. Era o Guardião, que revelou a verdade. O Triângulo das Bermudas era um ponto de convergência dimensional. Os desaparecimentos eram causados por falhas no equilíbrio energético dos cristais, usados para proteger o segredo. Luna confrontou o Guardião. Meu avô, ele está aqui? O Guardião respondeu. Ele escolheu permanecer. A ilha oferece a chance de viver fora do tempo, mas há um preço. O Guardião explicou que a chegada deles desestabilizará o cristal principal, colocando o equilíbrio em risco. Para salvar o Nexus, alguém precisaria permanecer na ilha para restabilizá-lo, enquanto os outros poderiam partir. Julian, finalmente convencido da verdade, disse: se isso salvar as pessoas que ainda estão no triângulo, eu fico. Luna recusou. Essa decisão é minha. Meu avô deixou seu legado para mim. No momento de decisão, Lena usou suas habilidades de mergulho para explorar os cristais submersos, descobrindo um sistema que poderia ser ajustado sem que ninguém precisasse ficar. Trabalhando em equipe, eles estabilizaram o cristal e restauraram o equilíbrio. Quando o trio foi devolvido ao mar, foram resgatados por um navio da guarda costeira, que os encontrou à deriva a quilômetros de onde o Aquilus desaparecera. Luna guardou a carta como um lembrete de que nem todo mistério precisa de uma resposta absoluta. Julian começou a escrever um novo livro, desta vez explorando o que presenciara. Lena, por sua vez, planejava retornar àquela área, buscando entender mais sobre os segredos do Nexus. O Triângulo das Bermudas permaneceu um enigma, mas eles sabiam que haviam tocado uma verdade que poucos poderiam compreender. O Triângulo das Bermudas não é apenas um lugar no mapa, é um portal para o desconhecido, uma prova de que o mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Quem sabe quais outros mistérios aguardam aqueles corajosos o suficiente para explorá-lo? Exploradores das Sombras, essa foi a jornada de hoje. Mas ainda há muito mais a ser desvendado. O vento sussurra segredos antigos, e as velas tremulam com histórias que esperam ser contadas. Preparem-se, pois na próxima viagem, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios que ecoam através do tempo. Até lá, mantenham os olhos abertos e os ouvidos atentos ao que sussurra na escuridão. Até mais! Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram e TikTok.